Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós. Com alegria nos apresentamos novamente neste dia do Senhor, dia separado, para que nós prestemos a Ele o nosso culto, e aqui estamos, com os nossos corações jubilosos, por podermos fazer isso, honrar aquele que nos criou, honrar aquele que é o Rei de todas as coisas, Rei do universo. Então, nesse instante, nós vamos dar glórias a Deus, glorificar o Seu nome, pelo nosso culto que viemos ofertar ao Senhor. Eu convido os irmãos para nós abrirmos a Bíblia, no texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós leremos do verso 50 ao 58. E nós faremos essa leitura de forma responsiva, colocando-nos todos de pé. Aqueles que se sentirem bem, coloquem-se de pé para fazermos essa leitura responsiva. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 50 a 58, que diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Que maravilha de promessa! E aqui está escrito que então será cumprida essa palavra. Uma promessa de que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus, tendo a vida eterna na Sua presença, na presença de Deus, para sempre. Não importa quando Cristo virá. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão em um corpo incorruptível. Aqueles que tiverem a felicidade de estarem vivos quando Cristo voltar, serão transformados. Que beleza, que coisa linda que será essa transformação de corpos corruptíveis em incorruptíveis. E essa é a promessa para todos nós. Um dia seremos incorruptíveis. Não mais teremos convivência ou
qualquer semelhança ou ainda teremos participação alguma com o pecado, porque o pecado então será vencido, já está vencido por Cristo Jesus, já somos perdoados de todos os nossos pecados, mas a nossa natureza ainda traz o resquício herdado de Adão, da desobediência, e a nossa natureza então é pecaminosa, temos um coração ainda corrupto, mas um dia nós seremos livres completamente, estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Nós vamos orar confessando o nosso pecado, pedindo o perdão, para que assim nós possamos oferecer ao nosso Deus um culto conforme Ele requer de nós. Pai bendito, Deus Santíssimo, Eterno, Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas pelo poder da palavra, com amor, para que, ó Deus, tudo redunde, ou contribua, ou renda glórias ao Teu nome. E assim Tu nos criastes, ó Deus, para que possamos glorificar ao Senhor, louvar e gozar, ó Deus, da Tua bondade, misericórdia, da Tua graça, para todo sempre. Pai bendito, nós confessamos que ainda somos imperfeitos, somos pecadores e que temos, ó Deus, tropeçado. Quantas vezes, ó Pai, nós cometemos pecados por pensamentos, por atitudes, por obras, enfim, Senhor, por causa da nossa natureza, por causa do nosso coração, que é um coração ainda corrupto, ó Deus, e tendente para o mal. Por isso, ó Deus, nós nesse momento rogamos do Senhor que o Senhor use de misericórdia para conosco, como o Senhor tem usado em todo o decorrer da história, e nos perdoe, ó Deus, por Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, e aceite, ó Senhor, assim o nosso culto, que ora estamos aqui reunidos para Te ofertar. Estamos reunidos, ó Deus, para louvar e bendizer ao Senhor. Aceite, ó Deus, portanto, a nossa adoração, o nosso culto. Nós o fazemos, ó Deus, no nome santo de Cristo Jesus, sabedores que por nós mesmos não podemos fazer nada. Por nós mesmos nada somos, pois somos pó, ó Deus, somos imperfeitos. Por isso te pedimos, perdoa-nos, aceita-nos, ó Deus, e ajuda-nos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, ó Deus, porque somos falhos. Que cada um de nós, ó Deus, que aqui está nesse momento, possa estar com o coração compungido, contrito, diante do Senhor, para oferecer, ó Deus, o sacrifício que é agradável ao Senhor. Pai bendito, sê conosco, nos abençoe todas as partes deste culto. É o que te pedimos, nos méritos e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar para o louvor do nosso Deus o hino, o cântico, Teus Altares. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontra
encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Os irmãos podem se assentar e nós vamos abrir a Bíblia novamente em Mateus 19, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 19, leremos do verso 16 ao 22. Mateus 19, 16 a 22, assentados mesmos, como estáis, nós faremos a leitura novamente responsiva. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda?
Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Pela manhã, quando lemos lá em Marcos 10, Jesus estava dizendo aos seus discípulos da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. E aqui nós temos a resposta, né? Por quê? Porque as pessoas, quando valorizam mais aquilo que tem, suas riquezas, realmente não seguem a Cristo. Ocupam o seu coração apenas com os bens materiais, com as riquezas, mas não buscam a Deus, porque têm uma vida farta e coloca a sua segurança nos bens, nas riquezas. Então aqui, novamente, Jesus está conversando com um moço rico e diz para ele que ele só necessita abrir mão daquilo que ele tem, ou seja, não deixar que aquilo seja o que ocupe o seu coração. Venda o que você tem. Se você já cumpre a lei, então você venda o que tem, e aí você distribui para quem necessita, e vem e segue-me. E ele entristeceu-se, porque o seu valor, o seu tesouro estava nas riquezas, estava nos bens que possuía. Então a lição, irmãos, para nós, não devemos colocar nada em nosso coração acima do amor a Cristo, acima de servir a Cristo. Mas também devemos, com alegria, dar daquilo que Ele nos dá, entregar aquilo que Ele nos dá, para que assim a obra prossiga. Ou seja, o nosso dízimo, a nossa oferta, com despreendimento, com liberalidade, com alegria, entregando-nos primeiro a Cristo. Quando o nosso coração está entregue ao Senhor, nós entregamos tudo que temos com alegria, com facilidade, com tranquilidade, sem medo, sem temor e sem apego, principalmente. Então, nesse instante, irmão, nós vamos fazer isso. Nós vamos trazer o nosso dízimo, nossa oferta e entregar, não porque Deus precisa, porque Deus é o dono de todas as coisas, da nossa própria vida, mas trazemos como obediência, trazemos como cumprindo o ensino bíblico, o ensino de Deus para as nossas vidas, sustentar a obra do Senhor e atender aos necessitados. Nós vamos cantar, e enquanto cantamos, aqueles irmãos que vieram preparados, podem fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta. Cantaremos o hino 194, Morada Feliz. Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo Jesus
pacientes podemos penar, se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino da luz, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Amém. Nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que nesta noite foram depositados no gasofilácio. Convidar o diácono Fábio para, nesse momento, dar graças a Deus. Bem, Senhor. Senhor. Amém. Irmãos, continuando ainda de pé, nós vamos responder a pergunta do nosso Catecismo Maior, pergunta 140. Qual é o oitavo mandamento? O oitavo mandamento é: não matarás, não furtarás. Êxodo 20:15. E nós vamos cantar mais um hino, e após o cântico do hino, o reverendo Diogo vai nos trazer, então, a exposição da palavra do Senhor. Hino 186. Pensai nesse lar lá no céu, nas gloriosas moradas
Ó pesai, ó pesai, ó pesai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pesai nesse lar lá do céu. Ó pensai nos amigos do céu que vencerão a luta final, e nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu, e de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidar dos tristezas, para sempre com ele habitar. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu. Sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dá. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Gostei desse amém. Irmãos, sem demora, vamos ao texto dessa noite. Creio que aqueles que são membros dessa igreja sabem bem onde abrir as suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 8. Eu lerei a partir do verso 48 nesta oportunidade. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 48 até o final desse capítulo. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor com toda a fé. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente.
És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Santíssimo Deus, nós louvamos o Teu nome por tão grande oportunidade, ó Pai, de nos reunirmos em Seu nome, para Teu louvor, para a Tua glória. Nós, ó Pai, que somos chamados por Ti com santa vocação, somos convocados por Ti para cultuar-Te, e aqui estamos, ó Pai, pela Tua graça. Pedimos então que o Senhor nos fale, mas, ó Pai, eu peço que o Senhor nos fale de forma vívida, Senhor. Muitos de nós estamos passando por fases difíceis, alguns de nós estamos frios espiritualmente, distantes da Tua palavra, distantes de guardar a Tua palavra, como Cristo diz que os seus devem guardar, como Cristo diz que Ele guarda nesse texto. E se Ele guarda, aqueles que estão em Cristo guardam também, ó Pai. Portanto, fala conosco, para que nós aprendamos e venhamos a guardar esta palavra, ó Pai, para que nós sejamos edificados, transformados, e como nós cantamos repetidas vezes e lemos nesta noite, nós venhamos a viver esta vida como uma constante de vislumbre da vida eterna nos céus contigo, para que esse viver aqui, ó Pai, seja algo realmente temporário para nós, que diante dos nossos olhos esteja a vida eterna, e que nós então vivamos, apesar das aflições, aqui alegres, felizes, como Abraão, que nesse texto é dito que vislumbrou a vinda de Cristo e se alegrou, exultou. Ó Pai, dá-nos esse viver exultante, de quem vive aqui, mas exultante com a notícia, com a boa nova, com a salvação, com a convicção da vida eterna que já é presente em nosso espírito. Fala, ó Pai, impacte-nos com tão grande verdade, ensina-nos, repreende-nos, conforta-nos, ó Pai. Nós continuamos a colocar diante de Ti todos os nomes que nós intercedemos nesta manhã, família, a minha família enlutada, ó Pai, os irmãos enfermos, aqueles que estão em tratamento, aqueles, ó Pai, que estão aguardando respostas da Tua parte, ó Pai. Continuamos a colocar estes nomes diante de Ti e pedir que o Senhor nos conduza e que esta palavra então venha de encontro a estas mazelas que nós experimentamos nessa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma tia que não vai em funeral. Ela não vai a nenhum velório. Pode ser da pessoa mais íntima. Ela não vai em funeral. E de um outro lado extremo também, quando eu e a minha família moramos ali em Alexânia, de forma curiosa, e nós nos espantávamos com isso, há um costume lá, uma certa tradição, talvez seja de toda cidade com característica interiorana, em que os habitantes das cidades, mesmo aqueles que não conhecem a pessoa que está sendo sepultada, velada,
Mesmo assim, eles julgam de grande importância ir até o velório. E nós, quando velávamos ali na igreja em Alexânia, era algo realmente agitado, porque um número grande de pessoas da cidade inteira, que não me conheciam, não conheciam a família, não conheciam a pessoa que estava ali sendo velada, mas eles vinham e faziam questão de ir ao lado do caixão, olhar, exercitar ali a sua fé, a sua crença de alguma forma. Então eles partiam. No extremo, uma pessoa que não vai em velório, e em outro extremo, pessoas que vão em todos os velórios, até dos desconhecidos. A morte nos traz sentimentos dos mais diversos, dificuldades, medo, temores, que nós ainda temos muita dificuldade em explicar, em lidar. Em toda a liturgia que foi preparada para vocês nessa noite, nós cantamos, nós lemos e nós falamos sobre a verdade da morte e da vida. E esse texto fala disso. Não verás a morte eternamente. É o que Cristo diz nesse texto. E Cristo diz isso num contexto bem consciente, um contexto de morte, dia a dia de morte. Era assim muito antes da encarnação de Cristo. Era assim no período de Cristo. Ele enfrentou a morte. Continua sendo assim. E ele então confronta aquelas pessoas que há poucos versos anteriores disseram crer nele. E ele conduz essas pessoas a entenderem a grandiosidade de se crer em Cristo. Crer em Cristo é ter conhecimento sobre algo que o mundo desconhece. É ter entendimento sobre algo que o mundo não entende. E Cristo então está nesse diálogo quando, certamente aqui ainda rodeado por estas pessoas que creram, alguns já desistiram, tem sempre aqueles mestres da lei, os fariseus, os rabinos, aquela multidão confusa de pessoas que se admiram, outros que duvidam, outros que atacam, outros que pegam em pedras para jogar em Cristo, como nós vimos no último versículo aqui. E Cristo então vem com as boas novas da vida eterna em meio ao dia a dia de morte, e Ele, mais do que qualquer pessoa, pode falar de morte, pode falar de vida. Ele é o Senhor da vida e Ele experimentou a morte. Quem melhor do que Cristo para nos ensinar sobre isso? Aqui o verso 48, nós continuamos de onde paramos domingo passado, e você já deve ter vivenciado algo na sua vida parecido com o que começa aqui nesse diálogo no verso 48. Sabe aquela hora em que você está discutindo com alguém e então os argumentos acabaram, não tem mais argumento, não tem mais nada lógico para você falar para outra pessoa e nem para ouvir, e agora a discussão ela fica girando em torno de ofensas. É só ofensa, já não tem mais argumento, não tem mais o que se provar, agora é a hora de ofender. Você não conseguiu vencer pelos argumentos, então ofenda. Isso é bem característico de cada um de nós. É assim que começa o verso 48. Eles responderam: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Veja, nós já falamos aqui nos versos anteriores, e isso então parece que era algo que acontecia algumas vezes ali no contexto de Cristo. Falamos sobre os desafetos entre judeus e samaritanos, e eles agora buscam ofender a Cristo. Você é um samaritano. E veja, o que tem a ver ser samaritano com o assunto? Não tem a ver, eles querem ofender. Porque Cristo tem dito que é o Filho do Deus vivo, que convive com o Pai, que fala as palavras do Pai. E aqueles que são conhecedores do Pai, do Deus Criador, aqueles que são descendentes de Abraão, dizem: você não sabe de nada, você é um samaritano. E os judeus tinham tanto desafeto pelos samaritanos, desde a divisão do reino lá atrás, e eles entendiam que os samaritanos não sabiam cultuar, não conheciam a Deus, cultuavam no lugar errado. Por isso aquela mulher samaritana no poço, no capítulo 4 que nós vimos, ela
tem tantos questionamentos e Cristo diz: você não entendeu, não é aqui nem ali que Deus procura que você o adore, Ele procura adoradores que o adorem em espírito, baseado na verdade. Essa verdade que você conhecendo te libertará. Eu sou a verdade. E eles dizem: és um samaritano. Não bastasse dizer que ele era um samaritano, agora diz: você está possesso de demônio, tem demônio no seu corpo. Irmãos, imagina a gravidade da ofensa de dizer para Cristo, que é Deus: você tem demônio. Logo após ele ter explicado sobre a questão do diabo, da mentira, do homicídio, dizem: você tem parte com o demônio, você tem demônios em ti para falar essas coisas. Ele está falando contra as hostes do inimigo, ele está falando contra o diabo, e eles dizem: você tem demônio. Percebe que não tem lógica? Eles querem ofender a Cristo. Cristo então responde no verso 49: eu não tenho demônio. Veja que aqui ele apenas diz: eu não tenho demônio. Mas olha a resposta dele, e ele ainda coloca pelo contrário, ou seja, eu não tenho demônio, e muito ao contrário de ter um demônio, eu quero dizer o que eu sou, o que eu faço, o que eu represento. Eu honro a meu Pai. Cristo tem dito isso já há muitos versos para nós. A minha vontade, o meu alimento, a minha vida é honrar o meu Pai, é fazer a vontade do meu Pai, é guardar a palavra do meu Pai. Ele diz: como eu posso ter demônio? É muito ao contrário disso. A minha vida, a minha existência, a minha fala é para honrar o meu Pai. E é importante lembrarmos que ele já disse e dirá outra vez: eu e o Pai somos um só. Toda a doutrina da Trindade aqui sendo exposta, e ele diz: eu honro meu Pai, e vós me desonrais. E lógico, por Cristo ser um só com o Pai, vós desonrais ao Pai. Vocês pensam que estão defendendo Deus, mas vocês estão desonrando Deus. Eu apenas honro a meu Pai. E ele continua: eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Veja, as pessoas estão ofendendo a ele, achando que dessa forma iriam desestabilizá-lo. Mas ele diz: não, eu honro a meu Pai. Eu não procuro a minha própria glória. Eu não estou falando essas coisas para me exaltar, para vocês me admirarem, ou para vocês me elogiarem. Eu não estou procurando isso, eu não estou me enaltecendo. Há quem busque e julgue, ou seja, que a carapuça caia. Aqueles que estão buscando a sua própria glória, e isso era típico daquele grupo de fariseus, que oravam em voz alta, que se exaltavam, que julgavam, queriam apedrejar, queriam matar, julgavam de forma temerária, errada, blasfema. Ele diz: há quem busque, de fato, há quem julgue, mas eu não estou me glorificando, eu não estou me enaltecendo. E lá na frente nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Cristo não se enaltece porque Ele não precisa disso. Ele não precisa se promover, se autopromover. Veja, Ele é glorificado pelo próprio Pai. Ele é honrado pelo próprio Pai. Quem está aqui desde o capítulo 1, verso 1, vai se lembrar do momento em que ele é batizado e o Pai o honra, em voz audível, dizendo: esse é meu filho, eu tenho prazer nele, eu honro o meu filho, eu envio o meu filho. Ele é enaltecido, exaltado, glorificado pelo Pai, o Criador de todas as coisas. Isso tem uma aplicação para nós nesse contexto, porque nós temos um dilema sobre
nos enaltecer. Veja, a Bíblia é muito clara em alguns textos, e talvez você lembre-se aí de Mateus 23, verso 12, que diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa lógica da Bíblia não faz muito sentido com a lógica carnal. Veja, toda a filosofia humana é que você precisa conquistar o seu espaço. Você precisa fazer valer o respeito. Você precisa dar motivos para ser honrado. Mas a Bíblia diz: não, se humilhe, e então você será exaltado. Não se exalte, porque senão você será humilhado. Cristo está sempre falando do contexto espiritual, irmãos. E nós, então, vamos bem como crentes, até o ponto em que nós somos humilhados por alguém. E nós já vimos isso, eu já falei aqui algumas vezes para vocês. Nós não precisamos de autopromoção, porque nós temos o maior de todos os advogados. Nós somos filhos, não de um presidente da república, nós não somos filhos de um senador, nós não somos filhos de um grande rei, de um país qualquer. Nós somos filhos de Deus o Pai, o Criador de todas as coisas. Você ainda quer se exaltar? Você ainda quer buscar glória nessa vida? Você não precisa fazer isso. Você não precisa lutar por isso. E veja, nós partimos nas nossas discussões para a ofensa, levantamos a voz, batemos as portas, quando chegamos nesse ponto, quando nós nos sentimos desvalorizados, humilhados, diminuídos. Cristo diz: eu honro a meu Pai. Você vai encontrar vários exemplos bíblicos de aplicação dessa verdade. Eu não procuro a minha própria glória. Veja o verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aqui está o foco central desse texto, dessa perícope, desse pedaço que nós estamos olhando aqui de todo o capítulo 8. Em verdade, de forma solene, como é costume de Cristo, não baseado no seu pensamento que ele aprendeu numa universidade, não baseado no que um rabino disse, não baseado nos méritos de seus diplomas teológicos. Ele diz: não, em verdade, eu vos digo. Isso ressoa por todas as Escrituras. Assim diz o Senhor: em verdade, eu vos digo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo já estava alertando essas pessoas: vocês estão presos, escravizados, porque vocês não conhecem a verdade. Eu sou a verdade. Em verdade, eu vos digo. E o que ele diz, que é o foco central? Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Irmãos, esse conhecimento aqui deve pautar a nossa vida. A forma com que você trabalha, a forma com que você deseja um casamento, a forma com que você luta para manter o seu casamento, a forma com que você investe na vida dos seus filhos, a forma com que os filhos honram os pais, a forma com que você faz tudo nessa vida, será bem-aventurada se você entender esse ponto. Se você guarda a palavra da verdade, a palavra de Cristo, se você vivencia essa palavra, porque guardar não é só você colocar num baú, não é só você pegar a Bíblia e cuidar dela com todo esmero, sem que as suas páginas tenham amassados. Não é isso.
Guardar, e o livro de Provérbios está repleto dessa expressão, é você ter aquilo como uma verdade absoluta, suprema, que rege a sua vida. Isso é guardar a verdade. Isso é guardar a palavra. É quando você for tentado a se desviar da verdade, mas você diz: não farei isso. Ainda que eu tenha vontade, ainda que pareça confortável, eu não farei isso. Porque eu guardo a verdade. Eu sou um defensor da verdade. Eu sou um vivenciador da verdade. O meu estandarte é a verdade. A minha bandeira é a verdade. Aquele que guarda a verdade, a palavra de Cristo, não verá a morte eternamente. E aqui você entende por que da liturgia toda a falar da vida eterna. Quem vive, tem como estandarte a palavra da verdade, quem é governado, guiado, não verá a morte eternamente. Isso dá um nó na nossa cabeça. Isso dá um nó na cabeça, deu um nó na cabeça daquele povo que ouviu isso. E nós percebemos isso no desenrolar do texto. O fato, irmãos, é que a morte, ela, como eu disse no início, ela traz sentimentos diferentes, confusos, e especialmente a morte nos confronta porque é desconhecido. Nós não sabemos como é bem o sentimento de morte. Como é que é? Você está quase morrendo. Como que é isso? Quem morreu não ficou para te contar. Você não tem uma explicação lógica. Há vários livros, mas eu não acredito em nenhum deles. Pessoas que passaram 22 minutos no céu, 30 minutos no inferno, morreram, voltaram. Veja, nós temos testemunhos de pessoas que experimentaram quase morte. Ou que tiveram ali segundos, como o reverendo Uzi fala, até minutos de paradas cardiorrespiratórias por completo. Mas como é, então, de fato, a morte? Aquela que vem e determina. Nós fomos condicionados, no nosso contexto humano, ocidental, a pensar na morte como a extinção da existência. Sim, porque você, segundo os filósofos, sabe que existe porque você está aí, pensando, fazendo, acontecendo. Então você existe. A partir do momento que não tem sopro de vida, você não funciona mais, o seu corpo parou, o seu coração, o seu cérebro, tudo isso num conjunto não tem mais funcionamento, então acabou. Mas é perigoso pensar na morte como extinção, porque a Bíblia não fala da morte como extinção. Tem um teólogo chamado Berkhof, que ele diz que no ensino, no contexto de todo o ensino bíblico, e eu concordo totalmente com Berkhof, no contexto de ensino bíblico, a morte é oposta da vida, apenas como diferentes modos de existência. Eu vou repetir, talvez não tenha feito sentido. A morte, ela é oposta da vida, apenas como diferentes modos de existência. Um existe na vida e o outro existe na morte. E nós podemos pensar nisso no contexto aqui, dessa vida, desse tempo e espaço, mas nós podemos pensar nisso também sobre a eternidade, e é disso que Cristo está falando e levando aquelas pessoas a entenderem, e é o meu objetivo hoje levar vocês a entenderem. Veja, a Bíblia inteira fala que por causa do pecado, o homem morreu. Isso foi dito lá no princípio. Esse homem, então, pecou e ele é considerado morto, mas as pessoas que fazem chacota dos crentes, que vivem pautados e guardando a palavra da Bíblia, eles dizem, já começou tudo errado, porque Deus disse, se você comer, certamente morrerás. Adão teve filho, continuou vivendo, ele não morreu. Veja, Adão continuou a existir, mas no estado de morte. Morte espiritual. Adão estava agora preso,
enclausurado na condição de morte espiritual. As consequências estão lá também nos primeiros capítulos da Bíblia. Do suor do teu rosto comerás o pão. Em meio a dores darás à luz. Haverá inimizade. E veja, a morte então se torna a condição da existência humana. E Paulo bem diz, todos pecaram. Ou seja, todos estão debaixo dessa condição de morte. É isso que a Bíblia nos fala, e então apresenta o Evangelho como a salvação da morte. Ainda que você continue nessa vida, que você vai viver aí, talvez, quem sabe, 100 anos, você agora como crente, você sai do estado de morte espiritual e passa ao estado de existência de vida. Vida em Cristo. Vida eterna nos céus, ainda que você esteja nesse corpo, nessa vida, nesse tempo, durante um período. Então, percebe, são dois modos de existência nessa vida, pensando na temporalidade da terra, mas agora pensando na eternidade. Se você confessou a Cristo e você guarda a verdade, como Cristo diz, você já tem a salvação. Você já foi redimido, você já foi declarado justificado pelo sangue de Cristo. Portanto, você é uma nova criatura. Deus te deu vida, estando você morto em seus delitos e pecados. E agora você então experimenta essa vida, que pega coronavírus, que tem uma série de dificuldades, que do suor do rosto tem que batalhar para comer o pão, porque Deus não deu a todos os seus filhos o viver em palácios e com fortunas e milhões. Deus não fez com que cada um de nós nascêssemos na Suíça, num país de primeiríssimo mundo, com todas as qualidades que isso traz. Ele nos colocou salvos, justificados aqui. E nós lidamos com uma série de dificuldades. Mas a nossa vida já é eterna. A nossa existência de vida já é desprendida, libertada da escravidão do pecado. É isso que nós vimos nos versos anteriores. E agora então você já tem a vida eterna. E isso muda tudo como você vê a vida. Hoje eu fui no sepultamento do meu primo, e eu, muito pouco convívio, não conhecia bem a filha dele ali, mas eu me surpreendi, eu comentei com a Patrícia, eu me surpreendi quando a moça começou o seu discurso, em meio a várias pessoas, especialmente a família, como eu orei hoje pela manhã, que tem um número grande de pessoas que não creem em Cristo Jesus, como nós cremos, e ela começou o seu discurso dizendo, você percebe que eu não estou chorando? E ela apontou para a mãe e para a irmã e disse, percebe que elas não estão chorando? Mas não é porque nós não estamos sofrendo, mas é porque nós temos Jesus Cristo. E isso muda tudo. Isso muda a forma com que você encara o câncer. Dona Fátima que o diga. Presbítero Kleber. Isso muda a forma com que você lidar com as dificuldades da vida. Domingo passado eu disse que a salvação faz com que você tenha a vida transformada no seu nome. Você muda o nome, mas aqui a salvação muda o entendimento de morte. Você tem uma nova perspectiva, porque você já é eterno, nos céus, na existência dos céus, nesse lar lá dos céus que nós cantamos. E então você age nessa vida, tendo isso em mente. Irmãos, eu asseguro a vocês, se você enfrentar todos os seus problemas, todos os seus desafios, tendo isso em mente, as coisas vão ser cada dia melhores. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, mas a forma com que você vai lidar com isso muda tudo. Porque o conhecimento dessa boa nova muda toda a sua vida, muda a sua percepção da vida. A morte, para você, eu estava ali, agora eu estou aqui, assim.
É lógico que tudo isso não é para você ficar por aí desejando a morte todos os dias para se livrar dos problemas. Não, porque Deus te chamou para enfrentar os problemas, tendo em mente, no seu campo de visão, na sua esperança, na sua expectativa, a vida eterna. E Ele diz: enfrente os desafios, olhando para mim, olhando para o alto, pensando nas coisas lá do alto. E então enfrente as coisas daí de baixo. Nesse linguajar bíblico de alto e baixo. Se nós pararmos então para pensar na morte eterna, de novo, é uma condição de existência, só que totalmente diferente. Nós pensamos aqui na vida temporal, na vida debaixo do poder da morte e vida debaixo da graça da salvação, e a existência eterna na vida eterna, mas existe a condenação de morte eterna. Se você enfrentou já alguns desafios nessa vida, eu acho que nós não conseguiremos imaginar o que é estar debaixo de todos os tormentos da morte somados dioturnamente sobre nós, eternamente. Não tem noite nem dia, não tem fim. A Bíblia fala de queimar, de ardor, de sofrimentos eternos. Veja, é uma existência eterna numa outra condição. Isso muda tudo. Entender essas duas perspectivas de existência, e elas são opostas apenas, como eu disse, como diferentes modos de existência nessa vida ou na eternidade. Fica bem claro para nós que o oposto da vida não é extinção, é condenação, é existência debaixo de todo o somatório da escravidão do pecado. Você não sabe o que é sofrer, não sabe, nem eu sei. A morte física é resultado da morte espiritual. O que acontece no mundo espiritual define o mundo físico. Por isso Cristo fala da igreja, delegando a igreja ali, na pessoa dos apóstolos que estabelecem a doutrina da igreja a partir daquele momento, não que ela não existisse, ela existe desde o princípio da criação, mas ali você percebe a orientação que Cristo dá aos seus apóstolos ali, dizendo: o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando Cristo diz isso, Ele está dizendo: sou eu quem salva, mas o meio que eu escolho para salvar é a igreja local, é a igreja na terra, é a igreja debaixo do templo. Deus concede isso à igreja, mundo espiritual definindo o mundo físico, o mundo que nós conhecemos, o mundo natural. E isso é verdade sobre morte e vida. Aqui se fala de vida eterna. Em meio a todo esse, por assim dizer, esse drama do domínio da morte, que nós estamos aqui ainda nesse contexto de corações e mentes caídas, nós encontramos nas Escrituras aquilo que muda a sua perspectiva de enxergar a vida. Por exemplo, a Bíblia mostra de forma até mesmo cruenta os resultados da morte, do salário do pecado. Mas em meio a tudo isso, ela sempre traz a promessa de vida. Salmo 22. Cristo cita esse salmo quando ele enfrenta a morte. Ele está na cruz e diz, recitando o início do salmo: Deus meu, por que me desamparastes? Quando Cristo está prestes a experimentar a morte, ele recita o salmo que falava sobre aquele momento, dizendo: Deus meu, por que me abandonastes, me desamparastes? Cristo experimentou o desamparo, o abandono do Deus, o Criador, para te prometer a vida. É assim que a Bíblia fala de morte e vida, de uma existência e de outra. Isaías 53, um texto que eu gosto muito de citar aqui também,
Lá fala dos sofrimentos do servo de Cristo, apontando para o futuro, para a vinda, e diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo encarnou, pisou nessa terra, e porque Ele encarnou, porque Ele aqui andou e experimentou esse mundo debaixo do poderio da morte, e Ele experimentou a morte, e Ele então pode nos falar da morte. O profeta Isaías estava nos prometendo a vida eterna. E Cristo, então, que experimenta a morte, à luz desses dois textos que eu citei, Cristo diz: se vocês guardarem a minha palavra, vocês não verão a morte eternamente. Vocês vão para o lar, lá do céu, onde juntos, reunidos, cantaremos, exultaremos, louvaremos ao Senhor. Cristo, irmãos, nos dá tão grande notícia, porque a forma com que Deus planejou tudo isso, ela é perfeita. Veja, você tem tanta convicção de que isso é bom, é verdadeiro, é gracioso, porque Ele de fato experimentou a morte. Mas o melhor de tudo, Ele experimentou a morte e não ficou debaixo do poder da morte temporal. E aí nós lemos na nossa liturgia hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Não tem vitória, porque Cristo venceu o estado de morte eterna na vida daqueles que o professam como Senhor e Salvador. Se você entende isso, e você é convertido, ótimo. Mas e se você é convertido e por alguns motivos você está se distanciando dessa visão, então as coisas começam a ficar nebulosas para você. E você começa a questionar a Deus: por que eu estou passando por tanta dificuldade? Por que eu estou tendo tanto problema? Por que eu? Por que o meu vizinho vive tão bem? Por que aqueles corruptos vivem bem? Por que eu tenho que enfrentar tudo isso? Você começa a perder de vista tão grande promessa. A promessa de que Cristo venceu a morte. E essa promessa não é uma lucubração, não é algo que você leu num livro, não. O mundo inteiro reconhece que este homem pisou na terra. A contagem dos anos e todos os fatos históricos comprovam que Cristo veio à terra. Até os ímpios reconhecem isso. Não reconhecem que Ele é Filho de Deus, mas Ele disse aqui que eles não reconheceriam, porque eles são incapazes de crer. Mas veja, Cristo morreu e Ele ressurgiu. Isso é um fato histórico. E esse fato histórico te dá plena certeza de que você irá ressurgir. E no estralo, morreu, você está no céu. Expirou aqui, expira eternamente lá. Isso muda completamente a forma com que você encara os seus problemas, a sua vida. Tem que mudar. E se não está mudando, então você precisa abrir os olhos para essas verdades e clamar ao Senhor para que Ele te faça conhecer a verdade de forma ainda maior e mais profunda e mais verdadeira, para que você guarde essa verdade e experimente isso. Como eu disse lá, a filha do meu primo dizendo: eu não estou chorando porque eu tenho Cristo. E se você não tem Cristo, eu não sei o que você está esperando, porque meu pai era saudável semana passada, e por um acidente, ele está aqui no caixão, e eu não choro porque eu tenho Cristo, e eu sei que pode acontecer qualquer coisa comigo, que eu estarei nos céus. Se você muda a forma com que você teme a morte, isso muda a forma com que você vive. Por isso a Bíblia fala que é melhor ir onde há choro, sepultamento, do que festa. Festa vazia, festa de celebração das coisas terrenas. Esses judeus disseram no verso 52, agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente?
És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Essas pessoas não entenderam o que o apóstolo Pedro disse lá no capítulo 6 que nós vimos. Muitos abandonam a Cristo, e ali no capítulo 6, no verso 68, quando Cristo pergunta: Pedro, vocês também vão, meus discípulos, né, vocês vão me abandonar também? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Cristo aqui está argumentando com essas pessoas, mas eles não entendem isso. Eles ainda querem ir para outros, para outras esperanças, para outras filosofias, para outras formas de vida, de existência debaixo da morte. O que Pedro diz é o que nós precisamos dizer. Para onde eu vou nessa vida? Para onde eu vou na eternidade se só tu tens as palavras de vida eterna? E eles dizem: você está se enaltecendo, você está dizendo que Abraão, você está dizendo que tem vida eterna, você está se colocando acima de Abraão. Até Abraão, o nosso supremo pai na fé, ele morreu. Todos os grandes e respeitados e santos profetas de Deus, eles morreram. Agora você diz que não vai ver a morte eternamente? Lógico que de novo, mais uma vez, outra vez, novamente, eles estão pensando somente na vida física. Eles estão achando que Cristo está prometendo vida eterna, essa vida aqui. Eles não entendem. E Cristo havia dito: vocês são incapazes de entender. Porque eu falo de forma que só os meus entendem. Você é maior do que Abraão? Que surpresa seria para eles saber quem é Cristo quando comparado com Abraão. Que surpresa seria para eles saber quem é Cristo quando comparado aos profetas. Os profetas falam a palavra de Deus, Cristo é. Abraão agiu pela fé. Irmãos, para a gente entender melhor, o texto continua a falar aqui que essas pessoas não conhecem a Deus, que não tinham relação, mas ele diz lá no verso 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando que Abraão viu a Cristo? Eu posso trazer aqui alguns exemplos de teofanias, de manifestações de Cristo a Abraão, mas é muito mais do que isso. Quando Moisés ali é convocado por Deus, Cristo se manifesta a Moisés. Ele é a sarça, ele é a manifestação. Quando Melquisedeque surge, um rei sem ascendência nenhuma, o rei da paz, chega e Abraão dá dízimo de toda a sua conquista. Cristo, o autor aos Hebreus diz, era Melquisedeque. Quando os anjos são recebidos por Abraão, Cristo se manifesta. Quando um cordeiro é providenciado para que Isaque continue a viver com seu pai, Cristo se fazia presente. Em tudo isso, a fé de Abraão permitiu que ele contemplasse e cresce na promessa de que Cristo viria, e Abraão, mesmo vivendo antes da vinda de Cristo, estaria eternamente nos céus com ele. Isso que Cristo diz, Abraão creu, e vendo o meu dia, ou seja, a minha vida, minha vinda, a minha existência aqui, a minha humilhação, a minha morte, a minha ressurreição, ele com os olhos da fé vislumbrou isso e ele exultou de alegria. Percebe como entender essas coisas e crer muda a nossa vida? Abraão estava lá atrás, mas com os olhos da fé ele viu, e nisso ele exultou de alegria. E o que é cobrado de nós hoje, irmãos, é que nós vivamos pelos olhos da fé, pelos ouvidos da fé, pelo entendimento da fé, com o coração da fé. É isso que Cristo vem falando, e aquelas pessoas estão levando tudo para o lado literal, e elas não compreendem. Abraão exultou, se alegrou, porque ele vislumbrou com os olhos da fé.
O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, ele diz, 11:13, Hebreus 11:13, ele diz: todos estes, falando dos patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É disso que Cristo está falando. E o autor aos Hebreus interpreta isso para nós. Os patriarcas, assim como Abraão, eles, sem ter obtido, ou seja, antes da chegada de Cristo, eles viram. E então, de longe, eles saudaram e confessaram. Por isso eles são salvos. Por isso eles estão nos céus. E essas pessoas estão dizendo: você é maior que Abraão? Como assim? Você não tem nem 50 anos. E aqui há uma enorme discussão sobre por que eles falaram 50 anos. Não precisamos nos ater a essa discussão. Cristo não tinha nem foi crucificado com 33. O fato é que as pessoas estão dizendo: quanto tempo você viveu para falar de Abraão? Para falar que conhece, que sabe, que é exaltado e honrado pelo Pai, e nós não conhecemos? Como assim? Você está falando de vida eterna? Abraão se alegrou. Não era uma honra para Cristo ser descendente de Abraão, era uma honra para Abraão apontar para Cristo. Davi entendeu isso em certo momento da sua vida, e ele se alegrou. Vários homens falhos entenderam isso no Antigo Testamento e exultaram. Nós, irmãos, precisamos olhar para trás, entender isso com os olhos da fé e exultar de alegria. E a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Quando nós vemos tudo isso, eu me lembro de outro texto lá de Mateus, no capítulo 22, que diz: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. As pessoas entenderam errado tudo isso e não bastasse, estavam falando de Abraão como se ele tivesse extinto, morto. Deus não é Deus de mortos. Abraão não está morto. Abraão está nos céus. Os profetas não estão extintos, eles estão nos céus. Aquelas pessoas que você tanto amou, crentes, fiéis a Deus, que já não estão aqui, elas não estão extintas, nem estão aprisionadas em um lugar, elas estão nos céus. Isso precisa nos fortalecer, irmãos, para encarar os desafios dessa vida. Tem um filme que eu gostei muito de assistir, que chama Greyhound. É com Tom Hanks. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial e ele lidera um comboio de 37 navios em sua primeira viagem na guerra. E ele faz isso com muito sucesso. Mas o que me marcou no filme, foi um filme muito bom, recomendo, Greyhound, procure depois. Como você pode ver, esse filme ele foi lançado em julho do ano passado. Ele, em todo o contexto do filme, ele está liderando aquele comboio, só que ora ele vai para frente e ora ele vai para trás, porque há um grupo imenso de submarinos alemães, e estão atacando eles, e aqueles submarinos descobrem sempre a frequência do rádio do navio deles, e ele fica falando o tempo todo na cabeça do capitão: eu estou atrás de você, aqui é o lobo cinza, eu vou te pegar, você vai morrer, hoje você amanhece, mas você não anoitece, hoje você não dorme, eu vou te pegar, e fica rodeando e atacando, e ele defendendo de um lado e do outro. Mas o mais importante para mim naquele filme, não é a história, é que desde a primeira cena do filme, durante o decorrer do filme, até o final, Greyhound, esse filme é baseado em fatos reais, é apresentado como um homem de fé. E o texto que ele cita, logo na primeira cena do filme,
É o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será sempre. E ele repete isso durante o filme. Ele era ontem, hoje e o será para sempre. Aquele homem, então, a minha percepção do filme, ele luta tudo aquilo sabendo que Cristo era, Cristo é, Cristo sempre será. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Cristo então deixa isso muito claro para aquelas pessoas. Verso 58. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou aparece aqui de novo. E aqui, irmãos, é compreensível que aquelas pessoas que estavam chamando ele de samaritano, de que tinha demônio, agora elas pegam em pedras. A ofensa já não resolve mais. Ele tem que morrer, porque ele disse, antes de que Abraão existisse, eu sou. E aqui ele usa o nome pessoal de Deus. Por isso eu mencionei a sarça. Ele era, ele é, ele sempre será. E se Greyhound conseguiu a vitória na Segunda Guerra Mundial, naquela tarefa que lhe foi dada, é porque ele sabe que Cristo era, Cristo é, Cristo sempre será. Você vai lutar e conseguir trilhar o seu caminho se você tiver diante dos seus olhos, da sua mente, no seu coração, em todo o tempo, esse entendimento. Ele era, ele é, ele sempre será. Não tem Abraão perto de Cristo. Não tem profeta maior que Cristo. Ele é o grande eu sou. O Deus Criador. Ele e o Pai são um. Ele é a imagem do Pai. E Ele molda os seus para que se tornem a sua imagem e semelhança dia a dia. Se guardarem as minhas palavras, não verão a morte eternamente. Irmãos, qual a condição da sua existência hoje? Existência de morte, existência de vida? Qual o caminho que você está trilhando? Caminho de morte? Caminho de vida? São duas situações de existência. E qual será eternamente a sua condição de existência? De morte ou de vida? Cristo não precisa se exaltar porque Ele é o eu sou. Mas nós precisamos buscá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, sabendo que Ele é, e Ele era, e Ele há de vir. E porque Ele venceu a morte, nós precisamos lembrar e vivenciar isso todos os dias da nossa vida. Porque não há morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem nada que possa separar aqueles que guardam do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada pode te separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Se você entender isso, aí agora eu digo, você está vivendo da melhor forma que se pode viver nessa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande demonstração de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Não só misericórdia, ó Pai, em ter nos salvado, que isso é inexplicável para nós. Não há palavras para entendermos por que o Senhor nos predestinou, por que o Senhor nos escolheu, por que o Senhor nos chamou. Mas, ó Pai, o Senhor nos chamou e nos deu consciência dessa salvação. Muitas pessoas, ó Pai, confessam o Teu nome no leito de morte. Vivem essa vida
todo esse tempo de vida aqui na terra, na condição de existência na morte. Mas a nós que estamos aqui, ó Pai, o Senhor nos chamou antes, e o Senhor nos deu consciência antes, e nós te louvamos, ó Pai, porque a nossa existência aqui é na condição de vida. Ainda que tenhamos todas as dificuldades, o Senhor demonstrou tão grande misericórdia em nos salvar, em nos contar isso e nos dar a capacidade de crer. E então nós vivemos aqui sim, debaixo de sofrimentos, mas nós vivemos com os olhos na vida eterna, porque a nossa alma, a nossa vida é eterna, e nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque isso muda tudo. Muito obrigado, ó Pai. Nós pedimos perdão, porque as coisas dessa vida nos tampam os olhos, de forma que nós simplesmente nos esquecemos às vezes de tão grande certeza que é a vida eterna que o Senhor nos deu. E nós vivemos inebriados aqui, desfalecendo por causa das lamúrias dessa vida, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, por vivermos muitas vezes tão distantes da verdade que nos move, que nos sustenta. E resgata-nos, ó Pai, nesses momentos de afastamento, de esfriamento. Dá-nos, ó Pai, fervor espiritual, capacidade de ver, de entender e de viver na convicção de que já somos eternos com Cristo. E assim nós enfrentamos o que o Senhor tem designado para nós. É claro, ó Pai, que nós continuamos a pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo o mal nessa vida, que o Senhor nos preserve, ó Pai, mas nós estamos aqui submissos à Tua vontade, porque nós sabemos, com absoluta certeza, que a Tua vontade é o melhor, que a Tua vontade soberana é o melhor para nós vivermos, e nós vamos nos submeter à Tua vontade, em qualquer situação que o Senhor nos submeter nessa vida. Nós clamamos para que o Senhor nos preserve, porque nós temos consciência da nossa fraqueza, especialmente quando lemos na Bíblia e vemos os nossos irmãos do passado de dura cerviz e reconhecemos que nós somos tão duros como eles. E pedimos então que o Senhor nos preserve, ó Pai. Mas nós nos entregamos, nos submetemos voluntariamente, para que nas provações o Senhor nos aprove e nos faça perseverar, para que nessas provações o Teu povo seja peneirado, e aqueles que não são seus, ó Pai, que professam, que se infiltram no meio do Teu povo, eles caiam por meio do caminho, e o Teu povo persevere até o fim. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, logo em seguida eu impetro a bênção. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso
e fazer de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe.